Bom dia, professor. Irei começar agora o seminário de computação, o desafio 1 de História da Computação. O meu nome é Matheus Rodrigues. Vamos lá. História da computação. Os povos antigos, eles utilizavam o ábaco para fazer o seu cálculo no dia a dia. Ele é datado por volta de 5.500 a.C. Depois foi utilizado o Pascalene, uma máquina de fazer cálculos também, mas agora ela fazia as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Com a Revolução Industrial, surgiu as máquinas de cálculo mecânico. Por Charles Babbage, ele criou a máquina de diferenças que ela fazia cálculo de tabelas de navegação. Mais para frente, foi criada a máquina analítica, que ela utilizava os cartões perfurados, que foi criada em 1890 por Hermann, que aumentou a capacidade de armazenamento de dados e criou a empresa de tubulação IBM. Um pouco antes, em 1847, surgiu a importante teoria de Boolean. Era um sistema lógico que reduzia as representações dos valores em dois algarismos, 0 e 1. Mas logo depois surgiu a máquina de Howitt, em 1890, que acelerou os cálculos, que ele utilizou como base a máquina de diferenças e depois o surgimento de dispositivos eletromecânicos, que tinha como componente básico o relé e também usava os cartões. Na década de 1930, foi uma época muito boa para as bases teóricas e práticas, depois do surgimento da eletrônica digital, que utilizou a lógica booleana no circuito de relés. Com isso, Alan Turing criou a máquina universal, que muitos consideram como a origem do computador. Ela realizava várias simulações. Aqui vai ter uma imagem dela, mas primeiro tem a máquina de diferenças de Charles Babbage, depois tem a máquina de Howitt e depois a máquina de Turing, ali embaixo. Todas grandes, com bastante fios. Isso. A evolução do hardware. Primeiramente teve os computadores eletromecânicos, com surgimento de 1936 até 1941. Eles são os famosos Z1, Z2 e Z3. Eles foram desenvolvidos na Universidade de Harvard. Eles eram os primeiros, o Z3 foi o primeiro computador programável e utilizava o sistema binário. A primeira geração de computadores foi de 1946 até 1955. Sua principal característica eram as válvulas, mas o problema era que possuíam dimensões enormes também de paredes, quilômetros de fios, eles temperaturas muito altas e, consequentemente, tinha muitos problemas de funcionamento. O primeiro computador, o ENIAC, ele foi projetado para o cálculo balístico e usava o sistema decimal. Aqui tem uma imagem dele, podemos ver que tem bastante fio, ele é muito grande também. Logo depois tem a segunda geração. A segunda geração foi de 1955 a 1965. A principal substituição que ocorreu, ao invés de válvulas agora, foi os transitores, que diminuiu bastante o tamanho do hardware. Agora tinha tecnologia de circuitos impressos, evitando muitos cabos elétricos. A segunda geração tem como exemplo esse IBM 7030, que tinha um tamanho muito reduzido e executava cálculos em microsegundos. As linguagens que foram desenvolvidas para ele foram o Fortran, o COBOL e o ALGOL. Aqui tem uma imagem também do IBM 7030. Podemos ver que tem, devido aos circuitos impressos, os fios sumiram um pouco, mas ele continua um pouco grande. Em sequência, existe a terceira geração, que ocorreu de 1965 até 1980. Houve agora, nesta geração, o uso de circuitos integrados. Agora, existe uma placa que armazena vários circuitos, eles se comunicam entre os hardwares ao mesmo tempo.
Dessa maneira, eles se tornaram mais velozes com mais funcionalidades. Isso que é o mais importante, né? Aqui tem um exemplo do IBM 360/91. Ele não tem muita diferença com o anterior, mas agora tem com circuitos integrados. A quarta geração ela é marcada pela presença de microprocessadores, a integração e essa escala de muito larga, VLSI. Agora, com microprocessadores, o tamanho foi muito reduzido, teve uma acessibilidade maior para a população porque o preço das máquinas caiu e microprocessadores e surgiu agora os computadores pessoais, que são os PCs. As CPUs atingiram patamares de operações por segundo muito altas, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas agora. Também existe essa quinta geração, da BEMBA 1 de 2014, mas ela é uma mudança de paradigma, não muito de hardware, de arquitetura, né? Mais para frente, vou falar agora um pouco sobre linguagens de programação e a sua evolução. A primeira linguagem foi feita pela essa Konrad Zuse, que foi a mesma construtora dos Z1, Z2 e Z3. É a Palcalcum de 1946. Era uma linguagem bem abstrata. Mais para frente, depois de alguns anos, em 1952, surgiu os compiladores, o A0 por Grace Hopper, e facilitava bastante aos programadores entenderem as suas instruções. As máquinas virtuais também, que servia como um intercessor entre o programador e a máquina. E existe mais para frente os paradigmas de programação, que é como a estruturação e execução do programa. Existem 4 principais paradigmas de programação. Cada uma delas eu coloquei ali com um exemplo na frente. Por exemplo, as imperativas tem como exemplo Pascal ou Fortran. As funcionais tem esse Lisp, que é muito importante. Essas lógicas declarativas, que outro paradigma tem como exemplo Prolog. E as orientadas a objetos, que é bastante usada, que é o Java e o C++. Mais para frente eu coloquei ao decorrer do cronológico e separado em cada paradigma. Tem a evolução do imperativo, do objeto orientado a objeto, do faccional, que como são no Lisp, o PDML e o Server. E é isso. Acabou. Senhor, se faltar alguma coisa, o senhor me avisa que eu acrescento aqui, beleza? Obrigado.